Vamos aprender agora sobre o tempo. O tempo nós vamos utilizar a letra N para identificá-lo. Nós estamos utilizando sempre as teclas da calculadora HP12C, que é uma calculadora financeira. O tempo, ele é dado pelo prazo dessa aplicação. Então, nós já vimos que nós temos o valor presente, quando eu aplico, e nós temos depois o valor futuro. O que vai relacionar o valor presente com o valor futuro é justamente o tempo. É o prazo dessa operação, que ocorre no valor presente no tempo zero até o valor futuro, quando finaliza a operação. E, por isso, ele é um fator determinante para a capitalização. A gente vai ver que a capitalização é quando incide juros. Então, quanto maior o período, mais juros vão ser inseridos na questão. O tempo, ele define justamente essa proporção de juros, porque se for muito mais tempo, vai ter uma maior proporção de juros que precisa ser inserido no valor presente. Essa proporção, pelo lado do investidor, é quem recebe, e pelo lado do credor, é quem paga. Então, o tempo, ele define essa relação do credor com o investidor, porque ele vai dizer qual é a proporção de juros que precisa ser pagos dentro da operação. Vamos identificar algumas questões aqui de concurso público para a gente entender como que o tempo pode aparecer na questão. Então, nós temos uma questão aqui, o montante a ser produzido, montante, então, é valor futuro. Há um capital de 18 mil, capital é valor presente. A taxa foi dada aqui num período de 3 meses. Então, ele deu o período aqui. Então, repare que ele deu o período, ele deu a taxa, ele deu o valor presente. Ele está querendo calcular o valor futuro. Então, o período aqui é 3 meses. Uma coisa importante no período com relação à taxa, eles precisam estar na mesma unidade. Aqui é mês e aqui é mês. E quando eles tiverem unidades diferentes, nós vamos aprender mais adiante como é que se resolve isso. Mas de agora eu preciso dizer que o período e a taxa, eles precisam estar na mesma unidade. Vamos passar para uma outra questão. Uma pessoa investiu a quantia de R$1.000, se ele investiu essa quantia, é o valor presente. Há uma taxa de juros de 40%. Essa taxa é ao ano. Pelo período de 6 meses. Repare que o período foi dado, a taxa foi dada, só que a taxa é ao ano. E o período é ao mês. Só que ele está falando aqui que a capitalização é trimestral. Nós vamos aprender mais adiante que a capitalização é de quanto em quanto tempo que vai ser inserido os juros. Então, os juros vai ser inserido de 3 em 3 meses. O período aqui é de 6 meses, então vai ser inserido juros 2 vezes. E a taxa é ao ano. Se a taxa é ao ano e a capitalização é trimestral, vai ser capitalizado, então, durante um ano, 4 vezes. Então, cada vez que capitalizar, vai ter uma taxa de juros que vai ser inserida nessa capitalização. Nós vamos aprender isso daí. Agora, o que eu quero que você faça é identificar na questão esses fatores. Então, aqui foi dado, então, o fator período durante 6 meses. Vamos ver outra questão agora. O investidor de 13.500, esse, então, é o valor presente, investido por um período de 7 meses. Então, aqui ele já deu o período. Há uma taxa, resultará em um montante de tanto. Esse montante é o valor futuro. Considere um capital, capital é valor presente. Aplicado durante 3 meses, esse é o período. A taxa de 1% ao mês, essa é a taxa. Então, a gente identificou aqui na questão o valor presente, o período, a taxa, o valor futuro. A primeira coisa que a gente precisa analisar numa questão é quais são os fatores que são dados e o que a questão está pedindo para calcular. Mais um outro aqui, um capital foi aplicado a juros simples a uma taxa, 36% ao ano. Então, ele deu a taxa. A taxa sempre tem que estar acompanhada pelo período. Para que seja possível resgatar-se o quadruplo da quantia aplicada, esse capital deve ser aplicado por um período de, ele está querendo que você calcule o período.
Mas ele não deu o valor presente, ele não deu o valor futuro, mas ele deu que o valor futuro é 4 vezes o valor presente. Questões assim, a gente vai ver mais adiante, que você pode dar o valor, você pode dizer o seguinte, que o valor presente é 1 e o valor futuro é 4 vezes ele. Então, o valor futuro é 4. Você pode falar que é 10 e que o futuro é 40. Você pode falar que é 100 e que o futuro é 60. Não tem problema. Então, ele está te dando o valor futuro, está te dando o valor presente, está te dando a taxa, que é 36% ao ano, e está pedindo para você calcular justamente o período. Então, mais uma questão que pede para calcular período. Depois nós vamos resolver essas questões. O momento agora é identificá-las, os fatores dentro das questões. João investiu um capital de 1.550, valor presente, a uma taxa de 5% ao mês. É a taxa. Por um período de 6 meses. Esse é o período. Ao final do período, o valor a ser resgatado, quando ele vai resgatar, ele resgata tudo. Ele resgata o valor que ele aplicou, que é o valor presente, mais os juros. Então, ele vai resgatar o valor futuro. Então, ele pede valor futuro, ele deu o período, ele deu o valor presente e ele deu a taxa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer na questão é relacionar os fatores do que está sendo dado e o que ele está querendo que você calcule. Depois, nós vamos aprender a calcular. Uma pessoa tirou um extrato bancário de conta poupança e verificou que seu saldo era R$ 5.800. E desse valor, ele aplicou 28% em uma instituição financeira que paga juros ao mês. Sabe-se que essa pessoa aplicou uma quantia no período de 15 meses. Então, aqui está o período. E obteve, ao final dele, um montante. Então, aqui nós temos o valor futuro. Com base nessa informação, apresente a alternativa que representa a taxa de juros simples. Ele está querendo saber qual o valor da taxa. Então, 28% desse valor aqui é o valor presente. Aqui está o período e aqui está o valor futuro. E aí ele quer que você calcule a taxa. Então, essas questões que ele coloca aqui um valor, onde foi aplicado 28% dele, é só para você fazer mais conta. Mas você tem que identificar aí quem é quem na questão. Flávia e sua irmã aplicaram juntas o valor durante 12 meses. Então, aqui já está o período. Aqui está o juros de 2,8% no período de mês. Então, aqui é mês e aqui é mês. Tranquilo. Essa aplicação gerou 2.184. Esse é o valor dos juros, porque ele gerou. Não confunda com montante. De acordo com essa informação, assinale a alternativa que representa o valor que elas aplicaram. Ela quer saber aqui o valor que elas aplicaram. O valor que elas aplicaram é o valor presente. Então, foi dado aqui juros, foi dado aqui o período, foi dado aqui a taxa, e ela quer saber qual é o valor presente. Então, identificamos quem é quem dentro da questão. Outra questão aqui. Paulo pretende aplicar o seu capital de 16 mil, aplicar, então, é o valor presente, a uma taxa de juros de 2% ao mês, por um período de 10 meses. Então, ele deu aqui o período, ele deu o valor presente e ele deu a taxa. É correto afirmar que o rendimento dessa aplicação, rendimento que ele está querendo saber, são o valor dos juros. Então, dado 3 coisas, você tem como calcular a outra. Então, quando você identifica quem é quem, identifica quem ele está querendo que você calcule, depois é só jogar na fórmula que a gente vai aprender e pronto, calcular. Você reparou também que a historinha é sempre a mesma, só muda os personagens, às vezes é Paulo, às vezes é Márcia, às vezes é Roberto, às vezes é Maria, mas a historinha é praticamente quase a mesma coisa. Considerando que o empresário fez um empréstimo no valor de 10 mil, se ele fez um empréstimo, iniciou a operação, é o valor presente no período zero. Há uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, essa aqui é a taxa, esse aqui é o valor presente, num período de 8 meses. Esse daqui é o N. A taxa é em mês, o período é em mês. Qual será o valor do empréstimo se ele fosse quitado
no final do 6º período ou ao final do 8º período, respectivamente. Aqui a gente tem que fazer algumas continhas a mais, mas o mais importante é você identificar quem é quem. Um empréstimo de 10 mil a uma taxa de 3 a um período de 8 meses. E a pergunta, qual será o valor do empréstimo se ele fosse quitado ao final do 6º período ou ao final do 8º período, respectivamente? Então, identificando quem é, entendendo o que a questão está pedindo, e aí depois é só aplicar a fórmula e fazer o cálculo, que a gente vai ver isso mais adiante. Uma pessoa aplica, às vezes ele dá nome, às vezes ele não dá nome, fala que é uma pessoa. Uma quantia durante 2 anos, aqui está o período. Aqui está a taxa, 40% ao ano. Também já está o ano, beleza. Recebe 32 mil de juros, então ele deu aqui também os juros. Qual foi a quantia aplicada? Ele quer saber qual o valor presente. Então, ele deu o N, ele deu o I, ele deu os juros, ele quer saber o valor presente. É só jogar na fórmula e calcular. Então, não adianta você saber das fórmulas se você não sabe identificar na questão quem é quem. Mais uma outra aqui, se o correspondente que Pedro de Medeiros é sócio tivesse aplicado o valor obtido com as transações do projeto no mês de maio a uma taxa de juros, opa, já deu a taxa de juros aqui, 10% ao mês. Aqui, ó, está escrito texto associado, é porque tem um outro texto antes desse aqui que não apareceu. Mas não tem problema aqui para a gente, que a gente não vai calcular a questão, a gente só vai identificar nela quem é quem. Durante 12 meses. Então, repare que aqui é o N, aqui é o I, e todos os dois estão na unidade mês. Ao final do período da aplicação, o montante correspondente será superior a 1.500. O montante que ele está se referindo é o valor futuro. Então, você vai calcular o valor futuro e saber se esse valor futuro é maior do que 1.500. Então, são questões que, dado 3 coisas, você calcula outra. Está faltando uma parte aqui que está dentro desse texto associado que não aparece aqui. O importante agora é a gente identificar na questão quem é quem. Então, nós vimos aí que o tempo é um item de grande importância dentro da questão. Ele sempre precisa determinar qual é a proporção dos juros que precisa ser pago ou recebido, dependendo se está do lado do investidor ou dependendo se está do lado do credor. Ele determina o prazo de toda a operação financeira e é ele que determina o período da capitalização. Então, quando a questão diz qual é o período de capitalização, você vai atender aquele período. Quando ela não diz, ela está se referindo à taxa, ao período da taxa. Porém, precisamos entender que tanto a taxa quanto o período de tempo, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. A gente vai aprender mais adiante como é que a gente coloca ela na mesma unidade de tempo. Quando uma está em mês, outra está em ano, uma está em mês, outra está em trimestre, vai depender se é juros simples ou juros compostos, mas nós vamos aprender isso. No momento, é apenas identificar quem é quem dentro das questões.